Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o dízimo que se encontra no Antigo Testamento. Então eu vou citando alguns capítulos do Antigo Testamento e depois vocês daí vão ver mais ou menos como funcionava o dízimo no Antigo Testamento. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Isso está em Deuteronômio 24, do 17 ao 22. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Ora, os hebreus, eles entraram no Egito como refugiados, por intermédio de José, governador do faraó. Mas com o passar dos anos e com a sucessão de um novo soberano na terra do Egito, os hebreus passaram à condição de escravos. Estavam se multiplicando muito e isso causou temor no Egito. E assim permaneceram nessa condição por aproximadamente 413 anos, até o êxodo conduzido por Moisés para Canaã, a qual foi prometida aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, em Israel. Ainda no deserto, o povo de Israel recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e as leis mosaicas, as quais deveriam obedecer e observar. No deserto no qual aquela geração passou 40 anos vagando por desobediência ao Senhor, os levitas, uma das 12 tribos de Israel, descendentes de Levi, foram encarregados de cuidar do tabernáculo, seus utensílios, das várias tarefas relacionadas ao sacerdócio e da Arca da Aliança. Desde muito cedo aquele povo foi ensinado a cuidar daqueles que mais necessitavam naquela época, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Deus escolheu o povo de Israel para ser um farol em meio à neblina densa e pesada do politeísmo, que é o paganismo. E ao abuso que as pessoas mais fracas sofriam,
em tempos de brutalidade e violência, Israel ela foi incumbida de ensinar ao mundo sobre as verdades do único e verdadeiro Deus. Como parte da tarefa, coube ainda aos seus profetas anunciar a vinda do verdadeiro Messias. Vejam bem, os sacerdotes de Israel, os levitas, descendentes de Davi, um dos 12 filhos de Jacó em Israel, eram responsáveis pelo sacerdócio. Ensinar o povo as leis de Deus e a lei mosaica. Eram encarregados pelo tabernáculo e posteriormente pelo templo em Jerusalém. A tribo de Levi não teve herança na terra de Canaã, ou seja, esta foi dividida entre as outras 12 tribos. Os levitas ficaram com 42 cidades, suas aldeias e arredores, distribuídos por toda Israel. Assim como a administração das 3 cidades de refúgio no lado oriental do Rio Jordão e as outras 3 cidades para a mesma finalidade, no lado ocidental do mesmo rio. Então isso totalizava ao todo 48 cidades dos levitas. Aí foi instituído o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo o que fora colhido, produzido, isso incluía bebida forte também, e criado, os quais deveriam ser destinados aos levitas, pois estes não tiveram porção na terra de Canaã. A herança de Deus para essa tribo de Levi era o sacerdócio. E qual era a destinação desses dízimos? Os dízimos, eles eram destinados aos levitas, sacerdotes e seus familiares, pois estes se dedicavam inicialmente ao tabernáculo e posteriormente ao templo de Jerusalém. Então, havia o seguinte, havia um dízimo anual aos levitas, pois era necessário plantar, colher ou criar gado ou outros animais, e os levitas eles não tinham terra para essas atividades. Nas suas cidades e arredores ficavam o gado, as ovelhas, os cereais, ou seja, os dízimos doados pelas demais tribos. E aqueles que buscavam refúgio, pois haviam cometido homicídio não intencional e naquelas cidades aguardariam a decisão da congregação sobre o caso deles, também havia um dízimo doado a cada 3 anos, destinado aos levitas, mas também aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. O objetivo era alimentar as pessoas mais necessitadas, que não possuíssem meios para sobreviver. Esses dízimos, eles eram doados em formas de cereais, produtos como azeite, vinho, gado ou outra criação. Nessa época já havia o que classificaríamos como dinheiro, quantidade de ouro ou prata, que poderiam ser trocadas por outras mercadorias ou propriedades. Lembremos-nos ainda que na época de Abraão,
descrita em Gênesis 23, 4 a 20, o mesmo comprou a terra para que a sua esposa Sara fosse sepultada. Fora pago em prata segundo o peso usado entre os mercadores. Também em Gênesis 33, 18 e 20, relata que Jacó adquiriu um campo na cidade de Sequém, na terra de Canaã, por 100 peças de dinheiro. A utilização do dinheiro já era comum naquela época, porque havia casos nos quais o local no qual os dízimos deveriam ser entregues ficava muito longe. Essa oferta em cereais, gado, ovelhas, azeite, por exemplo, poderia ser trocada por dinheiro. E chegando ao destino, ser novamente convertida nas ofertas. Porque fazer uma viagem longa com cereais, animais e demais produtos era difícil. Podemos encontrar essa prática em Deuteronômio 14, 22 e 29. Eu vou ler para vocês. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso agora para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro em sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com este dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer outra coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus. E alegre-se por vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas, que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. E ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então viram os levitas, porque não tem parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que fizerem. E também no 7º ano, que era o ano sabático, não havia dízimo, pois a terra descansava. Isso está em Levítico 25, 4, 7. Então, naquela época, os dizimistas poderiam usufruir e administrar os seus dízimos. Então, a advertência de Deus por intermédio do profeta Malaquias foi que, por volta de 430 a.C., transmitiu os ensinamentos do Senhor contido no Antigo Testamento.
E a partir de Malaquias temos o seguinte ensinamento. Isso está em Malaquias 2:1. E agora, sacerdote, este mandamento é para vocês. No capítulo 2 e 3, que eu vou ler, e 4 do livro de Malaquias, destinam-se a repreender as más práticas dos sacerdotes da época. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adultérios, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Vamos ver um pouquinho de Mateus. Mateus, no capítulo 23, diz o seguinte: é muito comum que se destaque Mateus para justificar a cobrança dos dízimos. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras ao fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E vai até o 35. Mais? Não, até o 39. Vocês leem todo o que Mateus falou, que é muito interessante sobre isso aí. Os escribas em Israel tinham por objetivo interpretar a lei de Moisés, fazer cópias exatas das escrituras para as sinagogas, resolver conflitos, e na época do Cristo, os escribas já haviam criado uma tradição que não vinha de Deus. Os fariseus eram uma vertente do judaísmo, uma seita
surgida no século II a.C. Eles se vangloriavam por seguir a lei rigorosamente. Eram hipócritas, exibicionistas e transpareciam uma falsa santidade. Jesus, quando se referiu a esses dois grupos como hipócritas, cegos, conduzindo outros cegos, pois cumpriam sim a lei mosaica, que era dar o dízimo, mas esqueciam do mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Sendo o dízimo uma forma de manter os levitas no templo em Jerusalém e nos demais locais de Israel, posteriormente não seria necessário, pois já por volta do ano 70 depois de Cristo houve a invasão romana. Jerusalém foi destruída, assim como o grande templo. Após a destruição do templo, já não havia a necessidade de mantê-lo. Após a destruição após essa destruição, o povo todo de Israel fora proibido de voltar à Palestina. Eles foram dispersos em várias regiões do mundo, vivendo em pequenas comunidades. Esse episódio é conhecido como diáspora. Em Mateus 24, 2, Jesus profetizou a destruição do templo. Pois não ficaria, como ele diz, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Pois o verdadeiro templo somos nós, onde o Espírito habita. Jesus disse que reconstruiria o templo em 3 dias. Ele estava se referindo a si mesmo. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ora, se antes da vinda do verdadeiro Messias era necessária a observação dos sacrifícios físicos, Jesus foi o sacrifício maior. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como dissera Jesus, ele não veio destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-la o que estava escrito lá. Qual era essa verdadeira religião de Jesus Cristo? Isso está em Tiago 11, 26, 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em Hebreus 7, 22, 28, está escrito o seguinte: por isso mesmo, Jesus se tornou o fiador do superior, da superior aliança, perdão. Ora, os outros são feitos sacerdotes, em maior número, porque a morte
os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continha para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. O apóstolo Paulo chama Jesus de sumo sacerdote de forma simbólica, não porque possuía um ministério terreno. Jesus, no seu ministério terreno, não recolhia dízimos ou instituiu o dízimo. Vejam bem que eu estou falando do dízimo começou lá no Antigo Testamento. O fariseu e os escribas, em Mateus 23, viviam pela lei mosaica. O dízimo que Abraão, em Gênesis 14, 12 a 20, entregou, não eram os frutos das suas terras, mas os despojos da guerra. Deus ordenará a mudança do nome para Abraão em Gênesis. Isso está 17:5. Jesus disse aos cobradores de impostos publicanos a não desviarem os recursos, e os que se arrependeram restituíram 4 vezes o que fora desviado. Também ensinou para que fosse pago o imposto a César, porque o que é de Deus não é imposto ou tributo. Isso está em Mateus 22, 21 e em Lucas 20, 25. Depois do Cristo, somos todos sacerdotes. Quando o véu se rasgou no templo, todos tiveram acesso ao Pai. Antes, somente o sumo sacerdote do templo poderia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo para entregar o sacrifício pela nação. Nós temos acesso direto ao Pai. Nosso corpo é o templo para que o Espírito habite nele. Gratidão a todos.